Amém. Meus irmãos, cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar para começarmos a nossa aula. Depois de uma semana aí de folga, estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos com a ajuda de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome, Te louvamos por mais um dia em que nos permite nos reunir em Tua santa presença e aqui podermos juntos estudarmos a Tua santa palavra. Abençoe a vida de cada um dos irmãos presentes, nos dê, Senhor, momentos de estudo edificantes em que o Teu nome seja glorificado. Possamos crescer no conhecimento, no entendimento de Tua santa palavra. Oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Você que já tem em mãos o nosso último livro da sequência da teologia sistemática, escatologia, a doutrina das últimas coisas. E com este nós estaremos aí concluindo toda esta sequência de estudo sistemático das principais doutrinas bíblicas, começando com a própria bibliologia, seguindo com a doutrina de Deus, a teologia própria, cristologia, pneumatologia, antropologia, angelologia, ramartiologia, soteriologia. Terminamos a semana retrasada eclesiologia e hoje começaremos então a doutrina das últimas coisas, escatologia. Na página 3 nós temos aí o sumário, os assuntos em sua sequência, os quais estaremos estudando a partir deste momento. Hoje, especificamente, falaremos da principal profecia veterotestamentária acerca das últimas coisas, que é chamada as 70 semanas de Daniel. Depois nós temos os sinais dos tempos, que é uma parte muito importante do sermão profético proferido por Jesus nos livros do Evangelho. Depois então temos a sequência dos eventos, os quais passarão a acontecer. O próximo deles, que é o mais aguardado, é aquele que nós chamamos de evento iminente, pois pode acontecer a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja. Após este evento, o qual estamos aguardando, a igreja seguir-se-á ao tribunal de Cristo, que é o tribunal de caráter de avaliação de obras para galardão. Portanto, este tribunal não tem a ver com salvação, e sim com galardão dos salvos. Após este tribunal, temos as bodas do Cordeiro, que são as festas, ou os 7 anos de festa, no aspecto celestial, a igreja com Cristo, e ocorrerá de forma simultânea na terra, enquanto a igreja no céu passa pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, na terra estará ocorrendo também, período análogo de 7 anos, a grande tribulação. A grande tribulação culmina com a volta de Cristo em glória, a sua manifestação gloriosa. Esta se dará com a igreja vindo com ele para a batalha do Armagedon, julgamento das nações, seguindo-se a implantação do reino de Cristo na terra, o chamado milênio, naturalmente um período de 1000 anos. Findo estes 1000 anos de reino de Cristo na terra, nós temos uma última rebelião, que a Bíblia chama de Gog e Magog. Após esta última rebelião, temos então o estabelecimento do último tribunal, o grande trono branco, ou também conhecido como julgamento final. Após o julgamento final, então adentra-se a eternidade, novo céu e nova terra. Então, eis aí a sequência dos estudos escatológicos,
os quais passaremos a ver a partir de então. Como disse, hoje faremos uma análise introdutória, apresentando a escatologia, e também falaremos hoje sobre as 70 semanas de Daniel. Página 4, introdução, capítulo 1, versículo 3 do livro do Apocalipse, está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Escatologia, uma definição. O termo escatologia deriva de dois vocábulos da língua grega, a língua do Novo Testamento, scatos e logia, os quais significam estudo acerca das últimas coisas. O termo é aplicável à doutrina que compreende um dos capítulos da dogmática cristã. A escatologia tem por objeto os seguintes temas: estado intermediário, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno, ou estado eterno perfeito. Bom, esses são os temas que a gente já falou, os principais. O que a Bíblia diz a respeito dos últimos eventos da vida e da história não é mera reflexão. O Gênesis demonstra que Deus tudo criou de conformidade com um plano que incluía sequência, equilíbrio, correspondência e clímax. Tais coisas não acontecem por acaso. Depois de Adão e Eva haverem pecado, Deus lhes fez a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A partir daí, a Bíblia desdobra paulatinamente um plano de redenção com promessas feitas a Abraão, a Davi e aos profetas do Antigo Testamento. Promessas estas que prevêem a vinda de Jesus e o seu triunfo final. O Evangelho garante-nos ainda que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isto é, a Bíblia inteira focaliza o futuro, um futuro assegurado pela própria natureza de Deus. Bom, depois a gente vai falar mais uma vez sobre a ordem dos eventos escatológicos. Antes eu quero apresentar aqui alguns slides para os irmãos, ainda a título de introdução. Então, observem, já falamos sobre o significado da expressão escatologia, junção destas duas palavras da língua grega, scatos, futuro, fim, os dias do extremo futuro, e logia, que é tratado, estudo, doutrina, etc. A escatologia é o estudo das doutrinas bíblicas relativas aos últimos dias, ao destino da humanidade e do mundo, e ao estado futuro dos salvos e dos perdidos, incluindo a abordagem sobre temas como a morte, a ressurreição e o juízo final. O estudo da Bíblia, a escatologia é o estudo da Bíblia para descobrir os planos e propósitos de Deus para o futuro. Então, quando nós vamos estudar os projetos futurísticos de longo prazo de Deus, a este estudo chama-se escatologia. Estamos estudando o grande plano de Deus para o eterno, para o futuro e a eternidade como um todo. Algumas perguntas surgem em relação à escatologia. Uma delas é: por que motivo eu devo estudar escatologia? Qual a razão de se estudar a doutrina das últimas coisas? Seria prudente tão somente aguardar os eventos acontecerem? Será que é mesmo importante, fundamental, ter conhecimento prévio de acontecimentos futuros? Bom, por que estudar escatologia?
Eu voltei aqui, deixa eu seguir. Primeiro, é um assunto importante nas Escrituras, para que se tenha uma pálida noção. 25% de toda a Bíblia, ou seja, 1/4 das Escrituras, são formados de mensagens proféticas, foram escritas como profecia. Uma boa parcela da Bíblia diz respeito à profecia. Então, desconsiderar o estudo das profecias é desconsiderar uma parte considerável das Escrituras, a saber, 25% das mesmas, da mesma. Bom, estudar escatologia para o crente traz paz, segurança, enquanto para os não crentes é preocupante pensar sobre o fim, traz temor, traz preocupação, em alguns casos até desespero. Para o salvo não. Para o salvo é segurança, é confiança no projeto, no grande projeto de Deus para a humanidade, especialmente para os salvos. Então, o estudo dos eventos futuros, para quem tem segurança e certeza de sua salvação, são estudos que remetem à paz, à tranquilidade, à convicção de que ele fez a escolha certa, tendo entregado a Cristo a sua vida, reconhecendo-o como único e suficiente Salvador. Ainda outro motivo para o estudo da escatologia: estudar a escatologia direta ou indiretamente produz uma vida santa. A profecia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade, mas para mudar a nossa vida. Por que que eu afirmo que o estudo da escatologia tem o poder de produzir vida santa, nos santificar? Porque, uma vez nós sabedores, conhecedores, de que precisamos estar preparados para nos encontrar com Cristo, precisamos estar prontos para o toque da trombeta, o arrebatamento da igreja, o conhecimento das verdades escatológicas, ela deve gerar em nós o desejo de viver uma vida que venha dirimir os riscos de não se encontrar com Cristo por ocasião do arrebatamento. E naturalmente aumentar em nós o desejo e a firmeza espiritual para fazer parte deste grande evento que breve acontecerá. O estudo das profecias confirma a sabedoria e a soberania de Deus. Quando nós estudamos as profecias, a escatologia, nós ficamos mais convictos, nós já sabemos, claro, mas ficamos mais convictos, tanto da sabedoria quanto da soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, eis mais um motivo acerca da importância do estudo da escatologia, conhecer a sabedoria e a soberania de Deus. Introdução, vamos falar aqui dos eventos, justamente nessa parte aqui que eu parei, a sequência geral dos eventos. Vamos voltar aí no nosso material. Em que ordem as últimas coisas devem acontecer? Apresentaremos a seguir uma sequência geral de acontecimentos acompanhada de passagens bíblicas que corroboram cada evento, para que, estudando-as, tenhamos em mente todo o cenário escatológico. Seria muito útil ao aluno da Escola Teológica Shema examinar com cuidado, em meditação, cada referência mencionada na relação abaixo. Então, volto a frisar. O primeiro evento da sequência de eventos futuros, o qual estamos aguardando que aconteça a qualquer momento, é o arrebatamento da igreja. Onde acontecerá? Nos ares. Quando? Antes da grande tribulação. Este rapto dos salvos desencadeará
uma série de outros eventos. Já falei para os irmãos, após o arrebatamento, segue-se tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, na terra a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória à terra, no final da grande tribulação, culminando naturalmente com a batalha do Armagedon e naturalmente o fim do império do anticristo. Teremos então o julgamento das nações, o milênio, após a prisão de Satanás. Nesse período Satanás ficará preso no milênio. Temos no final do milênio a revolta do diabo e seu julgamento, o juízo final, novo céu e nova terra. Esta é a sequência de eventos escatológicos que breve ocorrerão, consumando as profecias descritas em toda a Bíblia, desde o Gênesis, encerrando no livro do Apocalipse. Iniciaremos o nosso estudo com a principal profecia escatológica do Antigo Testamento, conhecida como as 70 semanas de Daniel. Então coloquei aqui no slide a mesma sequência que está aí: arrebatamento, tribunal de Cristo, grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, a batalha do Armagedon, fim do império do anticristo, julgamento das nações, a implantação do governo de Cristo, que é o milênio, a última revolta do diabo, Gog e Magog, o juízo final, grande trono branco e eternidade, novos céus e nova terra. Esta é a sequência que estaremos estudando a partir de agora. Hoje, volto a dizer, a nossa lição desta noite será basicamente a principal profecia veterotestamentária acerca dos eventos futuros, que é as 70 semanas de Daniel. Nós vamos estudar hoje a profecia das 70 semanas de Daniel, a sua visão, a revelação que Deus já há quase 600 anos antes de Cristo lhe deu, e depois então seguiremos toda essa sequência a partir da semana que vem, os sinais dos tempos, o arrebatamento, o tribunal de Cristo, etc, etc, toda essa sequência. Então é um estudo sequencial, importante participar de cada aula, pois é uma sequência. Se você perde uma aula, você perde uma parte da sequência dos eventos, e obviamente estaremos estudando de forma focada, ou seja, hoje o assunto é 70 semanas de Daniel. Logicamente, então, hoje a gente não vai falar sobre grande tribulação, não vamos falar hoje sobre milênio, não vamos aqui levantar um debate sobre tribunal de Cristo, etc. Hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Depois temos o outro assunto e o outro assunto, e cada novo assunto a gente também não vai retroceder a assuntos anteriores para que a nossa aula não perca a dinâmica. Por isso, mais uma vez, a importância da presença, sendo inevitável, por motivo de força maior, a ausência dos irmãos e algum dos irmãos, lembrando sempre que nós temos à disposição as nossas videoaulas para que os irmãos assistam, acompanhem e assim fique inteirado de toda a sequência de estudos que aqui estamos traçando. Então está aí a sequência. Hoje vamos falar então das 70 semanas de Daniel. Olha, Daniel, ele foi um profeta diferenciado do Antigo Testamento. O ministério profético de Daniel foi tão diferenciado que na divisão da Bíblia judaica, sequer Daniel aparece entre os escritos proféticos. Ele não é relatado ou dentro da organização da Tanakh, que é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Ele não está ali dentro do grupo dos profetas, mas está dentro de um grupo chamado escritos. Porque, dentre alguns dos principais motivos pelos quais os judeus não arrolaram Daniel entre os livros e escritos proféticos,
mas sim apenas escritos, é o fato de Daniel não ter sido um profeta que profetizou dentro da terra de Israel e nem para o povo de Israel. Nós vamos ver que Daniel, ele foi um profeta que exerceu seu ministério profético na Babilônia, e a grande parte das suas visões e revelações proféticas dizem respeito aos gentios e também à igreja, muito pouco relacionado ao povo de Israel propriamente dito. Por isso o povo, a nação, não tem como um profeta, porque a grande maioria profetizou para a nação, contra a nação, etc, etc. Daniel foi diferenciado. As visões, as revelações que Deus deu a Daniel são revelações que têm uma conexão muito forte com o livro do Apocalipse. Por isso, você vai ver em alguns estudos Daniel ser chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Existem livros que estudam até de forma simultânea Daniel e Apocalipse, por conta da similaridade de algumas revelações, de algumas visões. Então, Daniel foi uma espécie do João do Apocalipse do Antigo Testamento. Ele teve algumas visões e, volto a dizer, a vertente interpretativa das mesmas está mais voltada para os gentios e os eventos futuros do que propriamente para a condição da nação de Israel, Judá, nos tempos das suas mensagens, das suas profecias. Por isso Daniel, ele é um tanto quanto diferenciado. Dentro das revelações de Daniel, 2 sonhos se destacam. Não vou falar muito sobre ele hoje. Nós estudaremos também em momento oportuno os sonhos de Daniel, como por exemplo, a imagem da estátua que Nabucodonosor sonhou e Daniel teve a interpretação. E depois o próprio Daniel sonhou com uma sequência de animais que surgiam diante dele, uma sequência de sonhos que é semelhante em interpretação ao sonho da estátua de Nabucodonosor. Mas começando pela estátua de Nabucodonosor, lembrando que nós vamos falar desta visão da estátua ainda em escatologia, mas um pouquinho mais lá para frente, no final da grande tribulação. Mas lembrando que Nabucodonosor teve um sonho, ficou inquieto com este sonho, procurou os magos, encantadores, ninguém soube lhe dar a resposta do enigma, até porque Nabucodonosor havia se esquecido do sonho e pedia para que os magos, encantadores, não apenas lhe desse a interpretação do sonho, mas contasse o sonho que o rei sonhou e depois desse a ele o significado daquele sonho. Ninguém conseguiu fazê-lo. Então o rei decretou a morte de todos os magos, sábios, encantadores. Neste interim, Daniel entra em cena, solicita tempo, chama os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, buscam a Deus em oração, e Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor, ao qual Daniel vai lhe contar e dar também a interpretação. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as pernas, na altura das coxas, de bronze, e a parte de baixo das pernas e principalmente dos pés eram de ferro e em parte de barro. Este era o sonho. Então Daniel começou a interpretar a sequência de governos que haveriam de suceder-se um ao outro, até, faltou dizer aqui do sonho, a última parte da interpretação, da visão do sonho, era uma pedra que era deslocada de cima para baixo, como uma grande montanha, que vem e atinge o pé da estátua
e o pé da estátua, então, atingido por esta pedra, a estátua se desmorona e aquela pedra cresce de tal maneira que enche toda a terra. Então, a sequência dos governos, começando pela própria Babilônia, representada pela cabeça de ferro, seguindo então o Império Medo-Persa, representado pela prata. Depois vem o Império Grego, especialmente na liderança de Alexandre o Grande. Depois nós temos o Império Romano, ressurgimento do Império Romano no fim dos dias, pela junção dos 10 reinos, liderado por uma ponta maior, que é o Anticristo, e por fim a pedra que nós estudamos lá em Eclesiologia, a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Esta pedra atinge o pé da estátua, e a estátua vem abaixo, e a pedra cresce e enche toda a terra, ou seja, é o governo de Cristo, o milênio, dando fim ao governo dos homens. Daniel teve sonhos, ele sonhou com animais. No sonho ele via um leão com asas, depois ele via no sonho um urso com algumas costelas na boca, levantando de um lado. Depois ele vê leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Por fim ele vê um animal indescritível e uma ponta, alguns chifres na cabeça e uma sobressaindo. A mesma coisa, o leão alado é o Império Babilônico. O urso que se levanta de um lado é o Medo-Persa, tendo os persas a maior força de sustentação do governo. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas é o Império de Alexandre o Grande, que depois foi dividido entre 4 generais. E finalmente aquele animal terrível é o Império Romano, e por fim vem aquele chifre que é o Império do Anticristo. E mais uma vez ele vê o ancião de dias, colocando por fim o império dos homens e estabelecendo o reino de Deus na terra, o império de Cristo, o milênio. Então, tanto o sonho de Nabucodonosor quanto o próprio sonho de Daniel têm o mesmo significado. E a visão que nós vamos falar a partir de agora, que é as 70 semanas de Daniel, vocês vão perceber que a interpretação aponta para a mesma revelação, o mesmo significado. Esta revelação está no capítulo 9 do livro de Daniel, o versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Entre todas as profecias, há uma que se destaca das demais, pois ela constitui um código para a percepção tanto da sequência segundo a qual os últimos acontecimentos se desenrolarão, como sobre aquilo que no futuro acontecerá aos 3 grupos de pessoas em que a Bíblia divide a humanidade, isto é, judeus, gentios e a igreja de Deus. Trata-se da profecia sobre as 70 semanas, que foram determinadas por Deus para execução e conclusão de seu plano para com o seu povo e a cidade santa. Esta profecia foi transmitida a Daniel pelo próprio Deus através do anjo Gabriel. Esta profecia de Daniel a respeito de Israel e da cidade santa é fundamental para os últimos tempos. A palavra traduzida por semanas significa aqui uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a um período de 490 anos. 6 coisas específicas seriam realizadas a favor de Israel durante esses 490 anos. Bom, vamos pegar nossa Bíblia aí, vamos abrir em Daniel 9. Daniel capítulo 9.
Veja bem, Daniel, que fora levado junto com os exilados da Babilônia, na primeira leva, Daniel tinha conhecimento da profecia de Jeremias acerca do tempo de duração do cativeiro. Daniel sabia que Deus havia, pelos lábios de Jeremias, revelado que o tempo do cativeiro babilônico duraria exatamente 70 anos. Jeremias profetizou sobre isso e Daniel tinha conhecimento dessa profecia. Daniel viveu os 70 anos do cativeiro na Babilônia. Ele foi levado na primeira deportação e ele esteve lá até o decreto de Ciro para a autorização do retorno dos exilados para repovoar em Jerusalém, reconstruir a cidade, o templo, etc, etc. Então, Daniel passou toda a sua vida na Babilônia. Ele foi levado com aproximadamente 13, 14 anos de idade, atravessou os 70 anos do cativeiro e já aí um ancião com mais de 84, 85 anos de idade, que é o período desta profecia, ele vai buscar a Deus em oração, em jejum, em consagração, para receber de Deus a revelação do porquê que a nação ainda não estava retornando para Jerusalém, já que os 70 anos tinham se cumprido. Este foi o motivo que levou Daniel a buscar a Deus em oração. Ele então vai confessar os pecados como um representante da nação, ele vai buscar a Deus, vai confessar os erros, os pecados, vai confessar que o motivo do cativeiro eram os pecados da nação, ele vai clamar a misericórdia de Deus, ele vai buscar na graça e na bondade do Senhor uma segunda chance para o seu povo, e ali em meio à oração, pranto, jejum, confissão de pecados, Deus envia o anjo Gabriel. Daniel estava buscando a revelação sobre o momento de Israel nos seus dias, e Deus revelou o que aconteceria com Israel no fim dos dias. Daniel estava preocupado com o retorno a Jerusalém, até a vinda de Cristo em glória para o estabelecimento do milênio. Então, ele foi buscando algo e Deus deu a ele além daquilo que ele foi buscar. Tudo isso está no capítulo de número 9. Então vejamos, para que você tenha ideia do começo. No ano primeiro, versículo 1, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os têm lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti.
Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome que se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Aqui termina a oração de Daniel. Perceba, ele está buscando a Deus com um propósito. Ele quer que Deus faça cumprir a profecia de Jeremias e traga de volta o povo. Deu uma segunda chance. Daniel reconhece que tudo o que aconteceu é culpa deles mesmo, o povo, a nação. Deus estava cumprindo o que havia prometido por boca do seu servo Moisés, que se o povo fosse infiel, Deus permitiria que eles fossem levados a cativeiro, sofressem humilhação, vergonha, opróbrio. E Daniel está consciente de que toda aquela vergonha que eles estão atravessando é em virtude dos seus próprios pecados. E Daniel faz na sua oração uma revelação linda da consciência que ele tem. Ele diz que está buscando a Deus não fiado, confiado na sua justiça e na justiça do povo, mas ele está buscando a Deus confiando na misericórdia e na bondade do Senhor, como quem diz: sabemos que não merecemos, mas confiamos na benignidade do Senhor. Então ele está pedindo a Deus que traga o povo de volta, restaure a cidade, restaure o templo, a vida nacional, a vida espiritual, a vida religiosa. Aqui termina a oração de Daniel. E vamos ver então a sequência dos acontecimentos pós oração intercessória. Aí ele narra dizendo, versículo 20:
estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí ele vai começar aqui a visão que nós vamos estudar hoje. Gabriel vai revelar a Daniel. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bem, vamos estudar agora esta profecia. Tenha em vista, tenha em mente o seguinte: Daniel está orando por uma coisa, Deus lhe revela outra coisa. Daniel, ele está orando, preste bem atenção, pedindo que Deus permita que o povo retorne, que o povo volte à sua terra, que o povo reinicie a vida nacional, a vida espiritual, etc, etc. Só que Deus vai revelar o seguinte a Daniel: não é o simples fato do povo voltar para a terra que os problemas do povo serão resolvidos. Os problemas na vida espiritual, comunhão com Deus, extinção do pecado, compromisso de andar em conformidade com a vontade de Deus. Deus vai revelar a Daniel o seguinte: vai chegar o tempo em que eu vou expiar o pecado da nação, eu vou dar fim aos pecados da nação. Nós vamos colocar um ponto final em toda a transgressão que é cometida em Israel. O lugar santo vai ser ungido, o Messias vai governar. Mas Daniel, isso não vai acontecer agora, não é com o retorno de Judá, dos judeus para Jerusalém, que isso vai acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer. Quanto tempo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade. Então nós vamos entender aqui as 70 semanas, começando
por entender que as semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. Dentro do calendário profético, a gente sabe que uma semana tem 7 dias, só que aqui no calendário profético são semanas de anos. Cada semana corresponde a 7 anos. Portanto, 70 semanas de anos totaliza 490 anos. Então são as 70 semanas determinadas sobre o povo de Daniel. Destaquei aqui, sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Para que essas 70 semanas? Primeiro, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar, fechar, encerrar a visão e a profecia. E, em sexto e último lugar, ungir o lugar santíssimo. Então, 490 anos estão determinados para que tudo isso aqui aconteça. Destinada, ou seja, estão decretados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Então nós vamos analisar os acontecimentos à luz da profecia de Daniel 9, do 24 até o 27. Esse texto que nós acabamos de ler. O objetivo está aí, é sextuplo: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Volto a dizer, a palavra traduzida por semana significa que uma unidade numérica de 7 anos, portanto 70 semanas equivalem a um período de 490 anos. As 70 semanas ou 490 anos estão divididos em 3 períodos. Você pode acompanhar, vamos acompanhar pelo nosso, você pode acompanhar ou pela Bíblia ou pelo nosso livro, mas vamos lá, vamos pegar aqui pelo livro, página 8. A profecia, ela é subdividida em 3 partes. São 70 semanas. Só que o texto diz assim, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá, marquei aí, 7 semanas e 62 semanas. Quanto dá 7 mais 62? 7 mais 62? 69. O total são quantas semanas? A gente está estudando as 70 semanas. Então já temos 7, depois 62, para 70 fica faltando quantas semanas? 1 semana. Então está aí a subdivisão, 3 partes. A primeira parte, 7 semanas. Depois vem 62 semanas. E finalmente, 1 semana, para fechar as 70 semanas. Vai segurando essas informações. Está tudo aí, está no seu livro, está na Bíblia. A gente vai analisar aqui com calma, inclusive aqui usando um gráfico. Olha aqui, 7 semanas equivale a 49 anos. 62 semanas equivalem a 434 anos. Depois nós temos um intervalo profético. E por fim, a última semana, que são 7 anos, dividido ao meio. Então, 2 períodos de 3 anos e meio. Primeiro período, 7 semanas. Segundo período, 62 semanas. E terceiro período, a última semana,
de Daniel. A parte vermelha do gráfico, que eu coloquei aqui, o intervalo profético, representa o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Intervalo este que falaremos mais adiante. Olha, eu sei que é muita informação, por isso que hoje só vou falar das 70 semanas. Se fosse falar de mais coisa, pioraria mais ainda. Mas você não pode perder de vista o seguinte: isso daqui tem a ver com Israel. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Como é que o anjo Gabriel disse para Daniel? Sobre o teu povo e sobre a tua. Essa profecia tem a ver com Israel, tem a ver com Jerusalém. Por enquanto esquece igreja. Estamos falando de Deus, Israel. O profeta está intercedendo pela nação, pedindo para que Deus traga a nação de volta, purifique a nação, tire os pecados da nação, reine sobre a nação. Deus está dizendo: eu vou fazer isso, eu vou purificar a nação, eu vou reinar sobre a nação, mas não é agora, Daniel. Eu determinei 70 semanas para purificar o teu povo, espiar a iniquidade, fazer cessar a transgressão, ungir o santíssimo, etc, etc. Estão determinadas 70 semanas. Sabe, pois, e entende, Daniel, quando sair o decreto para o povo voltar para Jerusalém, até a vinda do Messias, estão determinadas 7 semanas e 62 semanas até a vinda do Messias. Então vamos continuar analisando aqui. Início do tempo. O versículo 25 diz, podemos voltar a ele: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Então, o relógio profético de Deus para Israel será disparado e começará a contagem regressiva de 70 semanas a partir de um evento. O start do relógio profético chama-se decreto, ordem para o retorno dos judeus para reedificar Jerusalém. Está escrito: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ali começa então o relógio, quando do decreto. Vamos ver quando esse decreto aconteceu. Primeiro período, 7 semanas ou 49 anos. O período inteiro das semanas tinha de calcular-se desde o decreto de reconstruir Jerusalém, que foi dado em março de 445 a.C., durante o reinado de Artaxerxes. Então, quando Artaxerxes decretou, o período de Neemias, autorizou o retorno para a reconstrução de Jerusalém. Neemias, está lá no livro histórico de Neemias. A data que está marcada do retorno ou da assinatura do decreto, março de 445 a.C. Está em Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 10. O período dos 49 anos, provavelmente, representa o tempo ocupado desde a data do decreto até a conclusão do trabalho, como registrado em Daniel 9, 25. Essa é a primeira parte. Aqui, os 49 anos, primeiro período. Vamos lá, em atenção máxima, e toda atenção é pouca nas 70 semanas de Daniel. Ok, vamos passar adiante. Vamos falar do segundo período. 70 semanas, dividido em 3 partes. A primeira parte ele diz 7 semanas. E depois ele diz mais quantas semanas? 62 semanas. Vamos ver aqui.
62 semanas, ou 434 anos. As 62 semanas, ou 434 anos, depois do período dos 49 anos e do período dos 434 anos, totalizando 483 anos, dar-se-ia a vinda do Messias, o príncipe. O texto diz assim, olha aí na Bíblia, o 9, 23, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Aliás, o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Se você está acompanhando como a minha na versão revista e corrigida, observe, o príncipe, o P está maiúsculo na sua Bíblia aí, sim ou não? Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha o versículo 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Então está marcado o período para a vinda do Messias. Mas disse que quando ele vir, ele será tirado, e não será mais. Vamos ver isso aqui, ó. Dá uma olhada novamente aqui no slide. Calculando desde março de 445 anos do decreto para a construção ou a reconstrução de Jerusalém, levando em consideração o calendário usado naqueles dias, dando lugar aos anos bissextos, os estudiosos têm calculado que os 483 anos, ou as 69 semanas, estou somando 7 e 62, terminaram em abril do ano 30 da era cristã. O mês e o ano exatos em que Cristo entrou em Jerusalém como príncipe Messias, está lá em Mateus 21, 1 a 11. Depois deste período, o Messias, o príncipe, seria tirado. A profecia diz isso. Volto a lembrar os irmãos. Daniel quer saber quando é que Jerusalém vai ser purificada, o pecado expiado, quando é que o Senhor vai voltar a reinar sobre nós. Deus está revelando a ele: eu determinei 70 semanas para fazer tudo isso. Só que a partir da assinatura do decreto, até a vinda do Messias, estão determinadas 7 semanas e 62 semanas. Porém, quando o Messias, o príncipe, vier, ele será tirado, será rejeitado, não será aceito pelos judeus. Veio para o que era seu, e o que diz o texto? Mas os seus não receberam. O Messias, o príncipe, foi enviado, mas a nação o rejeitou. Então, está aqui, a 70ª semana, a primeira fase, a primeira parte, 49, 434 anos às 62 semanas. Temos a vinda do Messias, o príncipe, podemos conferir aí na Bíblia, Daniel 9, 25 e 26. Vimos aí Daniel 9, 25, até ao Messias, o príncipe. Agora, observe o 26, diz assim, eu tirei aqui, deixa eu colocar novamente. O 26 diz assim: até o Messias, depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir
Pergunto a vocês, este príncipe agora está com P maiúsculo ou minúsculo? Agora é outro príncipe. Agora é outro príncipe. O príncipe com P maiúsculo, o Messias, foi rejeitado. O povo do príncipe com P minúsculo, que há de vir, vamos ver que outro príncipe é esse aqui, ó. O povo do anticristo. Eles rejeitaram a Cristo e aceitaram o anticristo. E o texto diz, o que significa, portanto, a expressão o Messias, o príncipe, seria tirado e não mais seria achado? Bom, será cortado, ungido, ou seja, o Messias é morto. Isaías 53:8 diz: pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Logo, a resposta, o Messias ser tirado, apresenta ou aponta para a morte do ungido, o Messias, do Senhor Jesus. Mataram aquele que foi enviado, o príncipe da paz, o que veio para expiar o pecado e a iniquidade, trazer a paz, reinar sobre o povo. Foi rejeitado, foi tirado, foi morto. E como resultado da morte do príncipe, com P maiúsculo, do Messias, o relógio de Deus com relação a Israel parou. Deus determinou 70 semanas para purificar a nação, expiar o pecado, reinar sobre o povo. Passou 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, perfazendo o total de 69 semanas, 483 anos. Porém, eles rejeitaram o príncipe, tiraram o príncipe, mataram o príncipe. O relógio de Deus com relação a Israel, quando da morte de Cristo, parou na 69ª semana. Parou no 483 anos. Quando o relógio para, nós temos aqui, ó, em vermelho, um intervalo, período indeterminado, um intervalo profético. Mas enfim, o que representa este intervalo? O relógio de Deus parou com relação a Israel, e agora estamos vivendo um período de intervalo. O que representa este intervalo? O intervalo é a era da igreja. O intervalo é a dispensação da graça. Neste período, Deus não está tratando com e através de Israel, mas neste período, Deus está tratando no mundo com o povo tirado do meio de outro povo, chamado igreja. É a dispensação da igreja. E Israel, o relógio de Deus em relação a Israel parou na morte do Messias. Deus parou o relacionamento, os projetos, os planos. Não disse que anulou, eu disse que parou. Não disse que Deus esqueceu, riscou as promessas feitas a Abraão. Estou apenas dizendo que ele abriu a gaveta e engavetou. E agora ele está trabalhando com um povo na terra chamado igreja. Este é um intervalo profético. Então Deus age através da igreja. A partir da morte de Jesus, em Pentecostes, o Espírito é enviado sobre a igreja. Deus está operando na terra através da igreja. As promessas de Deus é em relação à igreja. O agir de Deus é pela igreja. Deus fala ao mundo por intermédio da igreja. Claro, a igreja é formada de judeus e gentios. Judeus que se converteram fazem parte da igreja, e gentios
povos, tribos, línguas, nações que entregaram a sua vida ao Messias que foi rejeitado, passa a ser igreja. Então Deus está tratando com a igreja neste intervalo profético das 70 semanas, intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, a semana de número 70. Quanto tempo vai durar este intervalo profético? Quanto tempo? Quanto tempo já vem durando? Aproximadamente 2000 anos. Quanto tempo ainda vai durar? Não sei. A questão, o intervalo é a dispensação da igreja. Então a gente está vivendo aqui esse intervalo. Aí a pergunta que eu faço é: que evento marcará o fim da dispensação? Qual é o evento que marca o fim da dispensação da igreja na terra? Exatamente, o arrebatamento da igreja. Então, tão logo o arrebatamento aconteça, e nós estamos aguardando ele para qualquer momento, o que ocorrerá após o arrebatamento da igreja? Olha bem, estou falando de 70 semanas de Daniel. Deus determinou sobre o povo e sobre a cidade. Quando chegou na 69ª semana, que o Messias foi tirado, o relógio de Deus parou com relação a Israel. E Deus vem trabalhando com e através da igreja. Quando termina o agir, o operar, o tempo de Deus na terra com a igreja, que este evento que demarca, ou que delimita o fim da dispensação da graça, é o arrebatamento. Logo que a igreja seja arrebatada, o que acontece é, após o arrebatamento, o relógio de Deus recomeçará a contar em relação a Israel. Quantos anos, vamos falar em termos de anos, quantos anos faltam para completar as 70 semanas? 7 anos, né? Uma semana, 7 anos. Então, quando a igreja é arrebatada, o relógio de Deus em relação a Israel volta a disparar. Nós entramos num período de contagem regressiva de 7 anos. 7 anos que nós chamamos de a grande tribulação, período da tribulação. Então perceba, a tribulação não é para a igreja. Não é para a igreja. Isso aqui é o desfecho, ou é a conclusão do desenrolar do plano de Deus com Israel. O plano de Deus com a igreja é outro. Começou após a tirada do Messias, a morte de Jesus na cruz, a igreja nasce, a descida do Espírito Santo, a igreja começa as suas atividades. Com o arrebatamento da igreja, a igreja encerra suas atividades. Começa então, o relógio é disparado novamente, começa os últimos 7 anos de tratar, de trabalhar de Deus para com Israel. Isso não é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é o período final para cumprir aquele propósito sextuplo: purificar a nação, espiar o pecado, remover a iniquidade, ungir o Santíssimo. Então, é o cumprimento disso aí. Na grande tribulação é isso daí. Logo, a igreja, tem nada a ver com tribulação. Lembremos que o relógio havia parado na 69ª semana, ou seja, já haviam se passado 483 anos, restando agora apenas 7 anos para encerrar a profecia. É importante entendermos as 70 semanas de Daniel, até para entendermos a condição da igreja no que diz respeito à tribulação. Até para entender a posição da igreja em relação à tribulação. Porque a tribulação é os 7 anos finais
das 70 semanas que fora profetizada, que fora proferida por Gabriel a Daniel, sobre o que Deus faria com o seu povo, Israel, a cidade santa, Jerusalém. A igreja entrou no intervalo, o intervalo do período da igreja cessa, e Deus volta a tratar com o povo dele, Israel. Na grande tribulação, Israel volta a ser cenário mundial, centro de disputa de poder, anticristo, etc, etc. A gente vai estudar a grande tribulação, mas é aqui a 70ª semana de Daniel, a semana de número 70. Os dois primeiros períodos, 7 semanas e 62 semanas, com praças, tranqueiras, se reedificará em tempos angustiosos, diz aí a profecia. Segue-se então o último período, a 70ª semana de Daniel, que é, como já afirmamos, a grande tribulação. A grande tribulação. Veja aqui, versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. O último versículo. Aliás, eu vou pegar do 25 de novo, hein? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, com P maiúsculo, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Percebam, depois da morte de Jesus, Jerusalém continuou sob domínio dos romanos. Houve uma profecia por ocasião da morte de Jesus. Jesus estava na cruz. Aliás, antes da crucificação, Pilatos estava trabalhando, não que ele fosse bonzinho, mas ele entendeu toda a artimanha dos religiosos, dos judeus, para condenarem Jesus. Ele percebeu todo o jogo político, ciúmes, inveja. Ele foi avisado, inclusive, pela sua própria esposa, Cláudia, que ele não deveria se envolver naquela questão, pois o homem em lume era justo. Pilatos, de alguma maneira, tentou evitar a crucificação. Ele quis satisfazer o clamor da multidão apenas açoitando Jesus. Claro que não é pouco, né? Apenas, mas ele tentou livrá-lo da condenação capital, que era a crucificação. A outra tentativa de Pilatos, pós-açoite, foi apresentar um dos piores criminosos e colocar à disposição do povo para que escolhesse a morte de um e a soltura do outro. Escolheu o pior, Barrabás, e apresentou. E o povo ali, instigado, estimulado pelo sinédrio, pelos invejosos, gritaram: queremos Barrabás. Pilatos perguntou: e o que eu faço de Jesus chamado Cristo? Eles responderam: crucifica-o. Pilatos, mais uma vez, tentando se livrar, ou livrar pelo menos a sua consciência de estar efetivamente contribuindo para a condenação daquele homem justo, manda trazer uma bacia com água, lava as mãos e diz para a população ávida pela crucificação: eu estou livre do sangue deste justo. E o povo lá embaixo gritava, clamando por sangue, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles clamaram: pode botar na nossa conta, pode cobrar crucifica ele, Pilatos, e não esquenta não, cobra da gente. Aí o texto aqui diz: o povo do príncipe, com P minúsculo, que há de vir, destruirá a cidade e o templo.
Isso aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém. Foi cobrado o sangue de Jesus que eles pediram, caia sobre nós e sobre a nossa posteridade. Jerusalém foi arrasada, foi queimada, dizimada, o templo foi derribado. Não estou falando lá atrás de Nabucodonosor, estou falando agora depois da morte de Jesus, estou falando no ano 70, relato histórico. Desde o ano 70 da nossa era, da era cristã, estamos aí em 2017, aproximadamente 1950 anos atrás. Desde o ano 70, desde a destruição de Jerusalém e do templo, até hoje, o templo não foi reedificado. Eles estão lutando para isso, estão se esforçando, se preparando, se organizando para isso. Mas veja aí, quase 1950 anos sem templo. Por quase 1900 anos eles ficaram expatriados, fora da terra, foram expulsos de Jerusalém no ano 70, foram espalhados pelas nações, ficaram sem templo. Quando é que eles começaram a voltar para o território de Jerusalém? Em 1948, estou falando aí recente, em 1948. Esse período todo de mais de uns 1900 anos, ficaram espalhados pelas nações, aí, pelos povos, pela terra, enfim, até depois do Holocausto de Hitler, final da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aqui porque eles clamaram que o juízo viesse sobre eles pela morte do ungido, do Messias. Então os juízos começaram a descer sobre eles. Eles foram arrancados de sua terra, eles perderam o seu templo, eles foram dizimados na primeira, na segunda guerra, em cruzadas, perseguidos em todos os tempos. E eles ainda não viram a pior de todas as perseguições que está por vir sobre eles, liderada pelo anticristo, na 70ª semana. Só que a igreja fiel e verdadeira de Cristo, ela não estará aqui, porque isso daí é projeto de Deus para o seu povo. Israel é a cidade de Jerusalém. A igreja entrou no intervalo profético. O intervalo profético em que a igreja entra termina no arrebatamento da mesma. Então a igreja não passa pela tribulação. Esse é um período de tratamento de Deus com o seu povo. E é isso que eu vou falar aqui, já encerrando essa nossa aula de hoje. A igreja e a tribulação. Vamos olhar aí como é que está no seu livro. Você vê que eu não li, mas tudo que eu falei aqui, que eu apresentei nos slides, tudo está aí no seu livro, tá? Na página 11, já estamos na página 12 agora. Aliás, deixa eu ler pelo menos o resumo, página 11, dos principais acontecimentos, conforme a profecia das 70 semanas. Visualize aí, página 11. Vivemos atualmente no período intermediário entre a 69ª e a 70ª semana, que é a dispensação da igreja, e que durará até a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Com o arrebatamento da igreja, terá início a 70ª semana, a grande tribulação, quando o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana. Pergunto, uma semana são quantos anos? 7 anos. Ele assina um acordo, um compromisso com Israel, 7 anos. Permite a reconstrução do templo, permite o retorno do culto no templo, dos sacrifícios. O anticristo, imagine, irmãos, imagine um homem que vai colocar fim à guerra milenar entre judeus e os muçulmanos, árabes, enfim,
alguém que vai conseguir ser o mediador, resolver esse problema, dar a posse da terra para os judeus, dar a eles o lugar para eles construir. Esse cidadão é Cristo, na mente dos judeus. É o Cristo. Chegou para nos devolver a terra, nos devolver o templo. Chegou o nosso Messias. Os judeus estão esperando a vinda do Messias. Ele já veio e vai voltar, mas os judeus estão esperando a vinda do Messias. Semana passada, calendário judaico, eles comemoraram, se eu não estou enganado aqui, depois eu posso até retificar, se eu estiver enganado, é possível que eu me equivoque, mas semana passada eles comemoraram o início do ano 5778. O calendário deles é diferente do nosso. Começou a semana passada e eles estão na expectativa da vinda do Messias. Eles acreditam que está mais perto do que nunca. E já estão toda a preparação para a construção do templo, tudo pré-moldado, pronto, só precisa do local. Tendo o local, o templo é reedificado em pouco espaço de tempo. Já tem tudo pronto. Já fizeram a listagem, a árvore genealógica dos descendentes de Arão. Já tem sacerdotes araônicos, levitas, fazendo treinamento, uma espécie de simulado de sacrifícios no altar. Já tem todos os utensílios prontos: a arca da aliança, altar do incenso, altar do sacrifício, mesa dos pães. Já estão prontos os utensílios, todos guardados em um instituto chamado Instituto do Templo. Você pode entrar na internet e ver. Tudo pronto. Só falta alguém que resolva o conflito e dê a posse da terra para eles edificar o templo. Essa pessoa é o anticristo, vai assinar o acordo e eles vão ter então o direito de construir o templo. Mas quando o acordo for assinado com o anticristo, a igreja não mais estará aqui. Estará com o verdadeiro Cristo, ceando com ele nas mansões celestiais. Estamos muito perto desse dia, irmãos. Estamos muito perto. Com o arrebatamento da igreja terá início a 70ª semana, a grande tribulação, quando o anticristo firmará um acordo com muitos por uma semana. Depois, na metade da 70ª semana, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo violará o concerto, pois fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai profanar o templo, ele vai entrar no templo, ele vai impedir a continuidade do sacrifício, e aí os judeus vão ver então na segunda metade da grande tribulação, perseguição como eles nunca sofreram. E olha que na Segunda Guerra Hitler matou 6 milhões de judeus, 6 milhões, em câmaras de gás, em experimentos que eles faziam lá com os judeus, usando-os como cobaia para alguns experimentos. Enfim, a Bíblia diz que nestes dias que estão por vir, eles sofrerão como nunca em toda a sua história. Este dia está se aproximando. No fim da 70ª semana, Cristo virá em glória. Então ocorrerá a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo será aniquilado e lançado no lago de fogo. Quando Cristo vier em glória, Israel então olhará para ele e se arrependerá, sendo salvo em um só dia. Vamos estudar isso quando chegarmos à ocasião. O que Deus determinara para o seu povo após as 70 semanas, então se cumprirá. A justiça eterna chegará a Israel, a nação estará completamente restaurada e entrará no milênio para receber aquilo que Deus preparou para o seu povo. Então, aqui se cumpre o que Deus prometeu a Daniel por intermédio de Gabriel. Ele espia, ele purifica, através do fogo da tribulação, para o povo dele entrar no milênio, e Israel ser uma cidade, uma nação santa,
Jerusalém uma cidade santa, e Jesus reinar no mundo inteiro a partir de Jerusalém, e a igreja estará com Cristo neste período, reinando com Ele. Então, não esqueça, as 70 semanas tem a ver com Israel. A igreja está vivendo um intervalo profético, que culminará com o arrebatamento da mesma. Logo, estou aqui afirmando para encerrarmos, que a igreja não passará pela tribulação. Olha aí, tribulação do grego tilipsis. Tribulação em grego é tilipsis. Tilipsis é ato de prensar, fazer pressão. Metaforicamente, opressão, aflição, tribulação, angústia. Isso é tilipsis. Olha o que a Bíblia diz em relação à igreja. João 16:33. No mundo tereis aflições, tilipsis, aflições, tribulações. Vou falar em tribulações, segundo aos Coríntios 4:8 diz assim: em tudo somos, aqui no grego tilibomenoi, atribulados, afligidos. Essa é a tribulação da igreja. Essa é a tribulação da igreja. Em tudo somos atribulados. No mundo tereis tribulações, aflições, sim. Paulo escreve ainda na segunda carta aos Coríntios 4:17, porque a nossa, aí ele usa essa expressão, elaphorostis tilipseus, leve e rápida aflição. É o que Paulo fala da tribulação da igreja. Leve e momentânea, leve e rápida aflição, leve e rápida tribulação. Agora, Apocalipse 7,14, quando se refere à tribulação, o termo é tilipseus tis megalis, mega, grande, terrível, enorme, imensa. Essa aqui a igreja não enfrenta, a grande tribulação, a enorme tribulação, que há de vir como nunca aconteceu na terra. Desta ou por esta a igreja não passará. Conclusão: a igreja passa por opressão, aflição, tribulações, angústias, mas ela não enfrentará a grande tribulação. Ela é arrebatada antes, para que o relógio de Deus em relação a Israel volte a ser disparado. O intervalo precisa ser concluído, e o intervalo é o arrebatamento da igreja. Portanto, estejamos preparados para o arrebatamento, e a oração da igreja deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Fui direto hoje aqui, não dei intervalo, mas semana que vem, como já havia antecipado e reforçado aí com os irmãos, semana que vem nós vamos fazer a nossa dobradinha para recuperar a aula da semana passada. Então, semana que vem teremos aula na terça e na quarta. Vamos ter a dobradinha aí, terça e quarta. E aí, a sequência nossa, semana que vem, na terça, pretendo falar dos sinais dos tempos, arrebatamento da igreja e tribunal de Cristo. Se der tempo, até bodas do Cordeiro, na terça. Na quarta, grande tribulação. Então, esses assuntos aí da semana que vem: sinais dos tempos, arrebatamento, tribunal, e aí na quarta, bodas do Cordeiro e a grande tribulação. De maneira que faça aquele esforço para estar presente nos 2 dias, porque os assuntos aí sequenciais, importantes, que devem ser evitados de ser perdido. Se não der para falar tudo, claro, a gente vai até onde der, mas terça e quarta, dobradinha da semana que vem,
quero contar com a presença, se não de todos, da maioria que seja possível. Eu fui direto, são agora 9h15, vamos então terminar, e ao invés de ter tido o intervalo, você faz o lanche agora abençoado, já vai para casa tranquilo, na bênção, e só refletindo sobre as 70 semanas de Daniel. Eu deixei para falar hoje só sobre isso, para não misturar com os outros assuntos, porque é um assunto à parte, diz respeito a Israel. A partir da próxima semana, a gente vai falar tudo o que diz respeito à igreja no cenário escatológico. Vamos ficar de pé, orar, e até terça-feira, se Deus permitir. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por mais esta aula, mais esta reunião. Obrigado por cada irmão que se fez presente. Peço que nos abençoe agora no retorno aos nossos lares. Leve-nos em paz, guardados e protegidos pelas santas e poderosas mãos do Senhor. Se até a próxima semana o tão ansiado momento do arrebatamento da igreja não ocorrer, nos permita estar de volta para estudarmos e continuarmos aprendendo a Tua santa palavra. Fale conosco cada dia, aos nossos corações, nos abençoe. Oramos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e que aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, vão em paz em nome de Jesus.